Vamos começar agora, né, a nossa aula. E a aula de hoje é a aula da lição número 10 da nossa revista, né? Então, quem puder acompanhar aí com a revista e até mesmo com a Bíblia, para a gente entender melhor a lição. A lição número 10, que traz aí como título Precisamos de Vigilância Espiritual. Então, essa lição, a lição número 10, ela fala de vigilância, que é um tema atual, um tema que é um tema assim que o cotidiano do cristão. Falar a verdade é isso, é o cotidiano dos filhos do reino, né? Aqueles que, né, fazem parte do reino de Deus. Então, essa lição ela vai tratar desse tema. A gente tem aqui o textuário que fala vigiai e orai, que é uma outra passagem, Jesus também está falando de vigilância, né? E aí Jesus ele está falando, né, da questão da vigilância espiritual, mas dentro de um contexto específico. Vocês poderiam me dizer qual é esse contexto que Jesus está falando de vigilância? Alguém pode dar um palpite aí? Qual é o contexto de Mateus 24, que a gente está estudando? Alguém pode arriscar aí? Nós vamos lá, vamos interagir, porque eu quero que vocês participem, viu? Qual o contexto de Mateus? Jesus está falando de que tema aqui, Mateus 24? Vigilância. Tá, mas assim, qual é o ensinamento de Jesus em Mateus 24? A revista dá uma dica aí, ó. Logo na introdução. Isso aqui a gente está na introdução da revista. Eu estou querendo que vocês falam, mas é dentro da introdução. Porque, eu achei bem interessante. Eu fiz uma crítica para o escritor da revista, da lição anterior, né, que ele não levou em consideração o contexto da parábola. Então, ele ignorou um pouco o contexto da parábola, que Jesus estava no templo, com ali os doutores da lei, os sacerdotes, e a parábola tinha a ver com eles. Até quem assistiu a aula ao vivo, que ficou gravada lá no YouTube, uma pessoa comentou e perguntou se eu tinha equivocado, né, nos primeiros 18 minutos, porque eu disse que um dos filhos não representa Israel. Eu falei, isso não representa Israel, como disse o escritor da revista, mas ele representa aqueles líderes religiosos que estavam ali ouvindo Jesus, que era o contexto da parábola, né? Então, teve muita gente que discordou do que eu falei, mas é uma regra que eu estou trazendo desde o começo da revista, sempre ler a parábola dentro do seu contexto, para a gente não fazer uma interpretação errada. Então, aqui nessa parábola, eu achei bem interessante que o escritor da revista pontuou muito bem o contexto da parábola, logo na introdução. Isso é de suma importância. Eu não posso tirar a parábola do contexto, que ela perde o seu significado. Então, o contexto de Mateus 24 é o fim dos tempos. Essa lição a gente não pode perder esse foco. Ou seja, o foco aqui Jesus está ensinando sobre as últimas coisas. Ele fala do versículo 3 ao versículo 14, né, da questão do princípio das dores, né, do esfriamento do amor, dos falsos profetas. Depois do versículo 15 ao versículo 28, Jesus fala, né, da grande tribulação. Então, depois ele vai falar do arrebatamento, do versículo 29 ao versículo 31, né, e aí depois ele vai fazer uma observação sobre a questão da vigilância, do versículo 36 ao 44, e para que esse ensinamento sobre vigilância fique fixo na mente dos seus ouvintes, Jesus começa a contar essa parábola. Então, a ideia aqui é justamente fazer com que nós possamos entender o que significa ser vigilante no contexto escatológico, ou seja, próximo da vinda de Jesus, fim dos tempos. Então, é basicamente isso que ele está falando aqui, está ensinando. Então, não é vigilância em qualquer contexto, mas vigilância no contexto do fim dos tempos. E nós estamos vivendo no fim dos tempos, então nós temos que ser vigilantes. Então, essa é a ideia, né, que Jesus introduz e conta essa parábola. Até aí tudo bem? Alguém quer fazer alguma observação sobre isso?
Sim, não, mais ou Não. menos. Alguém aqui já foi da Igreja Católica? Assim, fui católico roxo, né? Nasci na Igreja Católica e tal, frequentei lá, fiz crisma. Ó, Maximilian, Não. já, né? Sim, Alguém mais? família toda. Ixi, alguém mais aí quer pronunciar? Espírita, macumba, depois evangelho. Ih, rapaz. Rapaz, negócio seríssimo. Alguém mais Mas, foi da Igreja Católica? Eu já conversei com alguns amigos meus que foram da Igreja Católica e eles falaram algo interessante. Vou perguntar para a irmã Maximilian aqui. Eles falavam lá da volta de Jesus? não. Falam ainda que o livro de Apocalipse é um livro selado, é um livro fechado que a gente não deve estudar porque a gente não tem compreensão suficiente para entender. Então é perigoso ficar perturbado. Então deixa quieto, não se mexe. Até hoje eu tenho parentes, eu tenho tios e da Igreja Católica, se você perguntar, eu sei tudo, né? Pelo menos assim, porque meu pai era de frente e a gente também fomos criados, apesar de que já tem 23 anos que Jesus matou, mas lá as minhas tias até hoje, eles acham interessante quando a gente fala sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento. Eu falo assim, mas na Bíblia não tem escrito isso, tem. Aí a gente começa a mostrar Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo fala, a gente vai mostrando para elas, elas ficam admiradas, como é que a gente sabe de tanta coisa? Interessante. E isso é realmente ao mesmo tempo assim estranho, né? Porque como que uma igreja cristã vai ignorar a volta de Jesus? Então, e toda Mas eu não igreja... considero, a gente pode considerar a Igreja Católica uma igreja cristã, porque eu acho que cristão é aquele que segue os ensinamentos de Jesus Cristo. A Igreja Católica não segue o ensinamento de Jesus Cristo, segue o ensinamento de Roma. Quem determina as leis da Igreja Católica é o Papa. Tanto é que Papa é tido pai da Igreja Católica. É a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, assim, pelo menos assim, eu falo com as pessoas que eu evangelizo com toda convicção, sem ofender, com todo assim, todo respeito, né? Porque a gente era de lá, toda essa falta de conhecimento que a gente tinha e eles também têm, mas eu falo, não, porque cristão é aquele que segue os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Ele, apesar de falar de cristianismo, uns, né, imitam a gente, cantam os corinhos dos evangélicos, agora arrumou a paz irmão, paz irmão. Então, assim, mas aqueles que são mesmo tradicionais, eles não abrem mão dos ensinamentos primitivos deles lá. Então, eu falo, por exemplo, não pode considerar irmão, porque nós seguimos os ensinamentos de Jesus. Quem determina as leis para nós é a Bíblia, é Jesus. E para eles é o Papa. Não sei se você sabe, mas a Igreja Católica, na primeira folha, tem a foto do Papa de todo tamanho. Não eles seguem a tradição. Irmão Cláudio, vai falar? Então, tentando complementar aí a abordagem da irmã, eu tenho amigos no setor profissional que são romanistas praticantes, são católicos praticantes. E o que fica patente no que eles passam para a gente é o espírito de simonia muito grande. Então, eles colocam uma pretensa aura de santidade para esses prelados que, assim, para nós transparece ser algo inatingível. E isso destoa da simplicidade do Evangelho. Eu já tive a oportunidade de congregar em segmentos tradicionais também do protestantismo, não quero aqui ser antiético, mas existe também esse relevo a esse espírito de simonia muito grande que nós não vemos, graças a Deus, na Assembleia de Deus, com tanta ênfase. Então, é uma coisa envolta em hermetismos, em mensagens e códigos cifrados que eles, tanto é que na história eles não quiseram que a palavra de Deus fosse traduzida e acessível a todos, né? Então eu ressalto esse espírito de simonia grande que eles colocam
em relação aos membros. Eu notei isso. E notei um pouco também em segmentos protestantes tido como tradicionais no nosso país. Uhum. Interessante. Né? O que acontece é que o que eu quero relevar aqui, deixar bem claro, é que a Igreja Católica, e a gente pode até estender um pouco mais para essas igrejas neopentecostais, as igrejas que estão surgindo aí, né? E a gente pode até citar nome aqui, eu não vejo nenhum problema nisso, porque isso já é bem evidente, como, por exemplo, a mais famosa, que é a Universal, e a Mundial, são igrejas que a gente não vê falar da volta de Jesus. Né? Então, assim, é igrejas que a gente realmente não vê. Então, a gente não vê eles ensinando, eles não vê enfatizando a questão da volta de Jesus. Né? E a igreja hoje, que a gente pode até dizer assim, que mais fala da volta de Jesus é a Assembleia de Deus. Eu também eu tenho contato com pessoas de outras igrejas, né? Tirando a Assembleia de Deus, eu acho que é só a Igreja Adventista que ganha, que estão disputando aí. Né? A Igreja Adventista, a Assembleia de Deus que mais fala, que na Adventista eles têm uma escatologia também muito forte. Ela surgiu devido a Igreja Adventista surgiu devido previsões da volta de Jesus e tal, tem muita ligação muito forte com a escatologia. Então, né, o que eu quero pontuar aqui é isso, é que quando a igreja, ela enfatiza a volta de Jesus, isso reflete na vida dos membros da igreja, ou pelo menos deveria refletir em uma vida de vigilância, em uma vida de santidade. E isso que é muito importante esse tema. Né? Às vezes, eu até critico, às vezes, um pouco a nossa igreja, porque quase toda festa que tem, o tema é arrebatamento. Não sei se vocês já viram, prestaram atenção nisso. Não sei se na igreja de vocês é assim, mas nas igrejas que eu passei, a cada ano ou 2 anos, o tema da festa é arrebatamento. Então, faz um tema aqui, mas volta arrebatamento de novo, arrebatamento, arrebatamento. Então, arrebatamento parece que é o tema mais usado em festas nas igrejas. E por um lado, isso pode ser ruim, porque a Bíblia é um livro muito vasto, tem vários outros temas para usar, mas, por outro lado, pode ser algo muito bom, porque isso incentiva a vida de santidade dos crentes. Né? Então, a gente está sempre lembrando que Jesus vai voltar, isso nos traz aí também esse pensamento de que nós temos que nos preparar para a vinda de Jesus. Então, tá. Encerrando aqui essa introdução, vamos entrar no primeiro tópico. Então, eu quero entrar aqui no primeiro tópico da lição, né, o servo bom e fiel. Então, a parábola que Jesus conta, se a gente observar a parábola, ela é contada não somente em Mateus, né? Ela está escrita em Mateus 24, do 45 ao 51, mas também está escrita em Lucas 12, de 42 a 46. Então, essa parábola é contada nessas duas passagens. O escritor da revista não chega a citar Lucas, né? E algumas Bíblias também não fazem referência, não tem aquele versículozinho embaixo dizendo, esse aqui né, tem em outro lugar, uma passagem paralela. Então, eu recomendo vocês darem uma lida nessas essas duas passagens, Mateus 24, 45 a 51, que está na nossa revista, e Lucas 12, de 42 a 46. Vocês vão observar que é praticamente a mesma parábola, não muda quase nada. Quando a gente vai para o grego, a gente observa alguma mudança, mas não é nada significativo. E o contexto de Lucas é um pouquinho diferente do contexto de Mateus. Né? Lucas também fala um pouco da questão do juízo, né, que vai logo depois da parábola, só que antes, Lucas está falando também da questão das preocupações com as coisas materiais, com o dia a dia. Né? Então, se a gente observar, é quase que a questão do Sermão do Monte que Jesus conta em Mateus, lá no capítulo 6. Né? Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, Lucas 12, 29, fala assim, não mudeis, pois, a indagar o que haver de comer ou beber, né? E não vos entregueis a inquietações. É muito parecido com aquela passagem de Mateus 6, né? E que é o contexto que Lucas conta essa parábola. Se a gente observar, está junto. Né? Ou seja, aquela pessoa que vive na expectativa da volta de Jesus, ela não vai viver né, preocupada somente com as coisas materiais. Então, ela vai colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, né, o contexto de Lucas também é também considerado um contexto escatológico para essa parábola. E aí a parábola, se a gente for observar, lá no texto de Mateus, eu vou olhar aqui na nossa revista mesmo, né, se a gente observar, ela não tem 2 servos.
às vezes a gente pensa assim, Jesus contou a parábola de dois servos. Na verdade, ela não tem dois servos. Jesus ele faz uma pergunta, né? E aí ele supõe que em uma situação um servo é bom, trabalha, né? Ou seja, em uma situação esse servo ele é um servo que, quando o Senhor chega, acha ele servindo, e em uma outra situação hipotética, esse servo ele não está servindo, né? Ou seja, ele é um servo mau, ele pensa que o seu senhor vai tardar e começa a espancar seus conservos, comer e a beber com os bêbados, né? E aí a gente observa, né, que tem um contraste que, se o senhor chegar e encontrar esse servo servindo bem, ele vai ser recompensado e vai começar a reinar, né, governar, colocar assim, sobre todos os outros servos. Ele vai tomar de conta de todos os bens do seu senhor. E se por acaso ele chegar lá e esse servo, né, for pego de surpresa fazendo coisa errada, o que vai acontecer? Ele vai ser separado e destinado, né, aí vai ter sua parte com os hipócritas. Então, a parábola é basicamente isso. Então, assim, não é uma parábola complexa, é uma parábola bem simples, uma parábola que tem uma narrativa dupla, né? Ou seja, a gente tem duas histórias, basicamente duas histórias juntas. E aí, a gente entra, eu não vou entrar em detalhes sobre a questão aqui da vigilância, que isso fica para o segundo tópico, né? Então, eu vou entrar num detalhe aqui, né, desse tópico que eu quero discutir com vocês, é no versículo 51. Versículo 51, eu tenho até umas anotações aqui que eu faço no meu caderno. Eu comprei um caderno agora só para estudar a lição, e eu vou anotando aqui. O versículo 51, a palavra que aparece aí no começo, separá-lo-á. Aqui está separá-lo-á na revista. Se alguém tiver com uma Bíblia aberta e tiver uma tradução diferente, pode olhar para mim aí. Mateus 24, 51. Se alguém tiver uma tradução diferente. Punirá. E o Senhor o punirá com toda severidade e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger de dentes. Essa Bíblia é a BKJ, Bíblia King James, atualizada. Né? Punirá severamente, né? O Senhor o punirá com toda a severidade. Isso. Aqui está falando sobre 51, separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Aqui o Senhor punirá com severidade e dará um lugar ao lado dos hipócritas. Alguém tem aí a tradução Jerusalém? Acho que é da Igreja Católica. Eu tenho, mas não está aqui. Eu não trouxe todos os meus livros. Eu mudei recentemente, não estou com todos os livros aqui. Essa versão King James, ela é uma versão que ela traz uma tradução bem, assim, talvez correta, uma tradução mais correta. E a tradução da Igreja Católica, ela é a Jerusalém, a versão Jerusalém, ela é um pouco mais literal, é a mais literal de todas. Porque a palavra usada aqui, no grego, dicotomeu ou dicotomai, dependendo da tradução, da conjugação, né, dicotomezei, significa literalmente cortar em pedaços. Então, se você ler a tradução Jerusalém, vai falar lá que ele foi cortado em pedaços. Ou seja, cortado mesmo, ou seja, pegar um facão e cortar o cara no meio, quartejar, cortar em pedaços. Então, essa palavra era usada naquela época para essa punição desse escravo, né? Ou seja, um escravo que não obedeceu, que foi pego da mesma forma que esse escravo aqui, dessa parábola, né? Ou seja, esse escravo que está aqui nessa parábola, que um mau escravo, ou seja, um mau servo, então a punição para ele seria realmente ele ser cortado em pedaços. O que acontece é que depois fala assim, e destinará sua parte com os hipócritas. Então, como é que fica
dizer que ele foi morto, cortado em pedaços, e depois ele foi destinado aos hipócritas. Aí complica um pouco, né? Ou seja, realmente complica um pouco isso aí. Aí por isso que a King James, lê de novo aí o comecinho. E o Senhor o punirá com toda severidade e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas. Olha só, aguenta aí. Grande lamento e ranger de dentes. Isso. Então, quando ele fala punir severamente, segundo alguns estudiosos, essa palavra foi usada aqui não para dizer que ele foi realmente cortado, mas para dizer que ele foi punido. Era uma expressão idiomática daquela época. Um entendimento melhor, né? Isso. Hoje em dia, eu tava tentando pensar assim, uma expressão idiomática no dia de hoje, né? Mas é tipo assim, rapaz, se eu ver fulano, eu vou matar ele. Tu não vai matar ele, literalmente, né? É uma figura de linguagem dizendo que tu vai esculhambar com ele, vai brigar com ele porque ele fez algo errado, né? Então, alguns estudiosos entendem que foi usada essa palavra aqui justamente para dizer que ele recebeu uma punição muito severa, não necessariamente que ele seria cortado, né? Então, é evidente isso. Mas, trazendo para nós, para o nosso contexto, né? O que isso significa? Né? O que isso significa? Se Jesus chegar e encontrar, né, um dos que se dizem filhos, não servindo mal. Aí eu trago para vocês. O que é, primeiro, servir mal? Segundo, e qual é essa punição que nós vamos receber? Servir mal é envolvido nos prazeres da carne, né? Envolvido nas coisas deste mundo. E a punição é a perdição eterna. Perdição eterna. Ebers. Oi. Ebers. Oi, pode falar. Aqui nessa versão bíblica que você falou, eu tenho ela, né? Ela fala assim: aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar aonde os hipócritas vão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Nessa versão, acho que explica melhor mesmo, né? Isso. Ela é bem mais literal. Ela traduz mesmo, cortar em pedaços. Tá. E esse ranger os dentes de desespero? É uma figura de linguagem que expressa também um grande sofrimento. Expressa que será algo bem sofrido. É igual a gente que faz careta quando está sentindo uma dor muito forte. Né? Então, justamente, está dizendo o quê? De uma punição. Eu costumo dizer assim, que Deus, para ser Deus, ele tem que ser santo. Tem que ser santo, não tem para onde correr. E Deus, para ser Deus, ele tem que ser justo. Então, a gente olha, por exemplo, hoje, muita gente praticando todo tipo de maldade, e o cara vive bem. Tipo, o cara tem uma casa boa, tem um carro bom, às vezes tem até família, né? Então o cara vive de boa e tá lá praticando todo tipo de maldade, né? E aí esse cara morre, idoso, lá com 90 anos de idade. E aí a gente fica se perguntando, poxa, mas será que Deus é justo? Enquanto esse camarada vive praticando maldade, vive comendo do bom e do melhor dessa terra, enquanto tem um justo ali que está procurando fazer tudo certinho, e no final das contas, coitado, sofre mais do que sovaco de aleijado. Como é que é isso, né? Então a gente fica, às vezes, se perguntando como é que fica a questão da justiça divina. Então, assim, Deus vai cumprir toda a sua justiça. Não necessariamente nesse mundo. Pode ser que ele cumpra uma parte aqui. Mas a justiça de Deus vai ser cumprida no mundo vindouro. Então, todas as pessoas que, né, não estão de acordo com os ensinamentos de Cristo, que não creem em Jesus como Salvador, né, ou que faz parte desse grupo de hipócrita que diz que faz e não faz, como que a gente estudou na lição anterior, né, então todos esses um dia receberão a punição justa pelos seus pecados. Eles serão punidos. Ninguém vai escapar dessa punição. Ninguém vai escapar. Então, se a gente for parar para pensar, né, nessa questão da justiça divina, um dia ela vai ser executada. A justiça divina vai ser executada um dia. Então, e é justamente aí que entra também um ponto importante, quando a gente fala um pouco de inferno, né, que é o local de pranto e ranger de dentes, a gente tem que entender que o inferno também não é um local onde vai estar lá o diabo fazendo as pessoas sofrer. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos, até o diabo vai ser lançado no lago de fogo. Então, todos vão sofrer. No final das contas,
né, é a manifestação da justiça divina. Ou seja, ali eles vão sofrer porque Deus é justo. Ou seja, o inferno é um lugar que o próprio Deus criou, né? Que tem gente que chama de Hades, inferno, ou não vai ter Hades nem inferno, agora só lago de fogo. Não interessa. No final das contas, todo mundo, né, que não depositou a confiança da salvação em Cristo para obter perdão dos pecados, vai cair nesse lugar de sofrimento. E aí não tem mais volta. Chegou lá, não tem mais volta. Então vai ser um grande sofrimento, mas por quê? Porque não quis, né, ouvir agora o Evangelho. Então isso aqui é algo para despertar todos nós. Então, assim, se a pessoa... Porque aqui ele coloca o hipócrita. Dá a entender o seguinte, que Jesus está contando essa parábola para os discípulos. Se a gente observar o contexto de Lucas, eu acho que eu tirei aqui agora, mas o contexto de Lucas, Mateus pergunta para Jesus. Está contando isso para quem, Jesus? Para todo o povo ou para nós, que somos discípulos? Jesus não responde a pergunta, mas dá a entender que Jesus está contando para os discípulos. Ou seja, para aqueles que seguiam a ele. Mateus escreve esse livro para a igreja primitiva. Então, um alerta para a igreja primitiva. Né? Então, essa parábola é contada para nós. Ou seja, é para ser ensinada realmente dentro da igreja. Aqui está falando de hipócritas, de pessoas que estão na igreja, que estão dizendo que servem a Cristo, mas no final das contas não servem. Ou seja, estão dizendo que obedecem, mas no final das contas não obedecem. Então, assim, o que tem aqui são justamente dois servos que são da confiança do Senhor, e é justamente esse servo mau que recebe essa punição, porque ele não está andando na linha, né? Alguma observação sobre esse ponto aí? Irmão, eu vejo assim que possui uma dinâmica atemporal. Né? A palavra de Deus, ela é viva e ela, independente da época, ela fala ao coração. Eu, particularmente, não consigo dissociar o contexto dessa parábola do momento que a gente vive, do contexto da igreja brasileira. Ali mesmo no Zap, eu passei um enfoque para o irmão acerca da tentativa de haver uma taxação quanto a essa imunidade tributária da igreja brasileira. E, naturalmente, é um tema controverso e que evoca paixões na abordagem dessa temática. Mas, por exemplo, eu vejo aqui como esse servo que não é íntegro, ele usa os subterfúgios naturais na propagação do evangelho apenas para ele satisfazer o ímpeto carnal dele, né? Por exemplo, em relação, por exemplo, a palavra de Deus, Jesus disse, né? Vinde a mim cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. A palavra de Deus, ela traz alívio quando é prudente esse alívio. Só que também Jeremias ele nos fala que a palavra ela é martelo que esmiuça a penha. Então, quando tem que ser contundente, a palavra ela é contundente. E eu faço uma crítica aqui com respeito, né, respeitosamente. Eu já falei isso no grupo dos irmãos. Por exemplo, a igreja brasileira, me perdoem a contundência, a igreja brasileira ela usa um subterfúgio, ela usa um artifício, um truque antibíblico. Em que consiste esse truque da igreja brasileira? A igreja brasileira ela confere publicidade ao nome de quem contribui, isso é antibíblico, porque em Mateus está exarado que quando nós fizermos as nossas obras de justiça, a mão esquerda não saiba o que a mão direita faz, só que em vez de dar publicidade aos gastos que a igreja tramita, ela dá publicidade ao nome de quem oferta. Então, eu já cheguei a falar, juntamente com os professores da EBD, que todo aquele que permite que o seu nome seja pronunciado na frente porque contribui de alguma forma com a obra, ele está tocando trombeta. Ele deixa o nome dele ser evocado lá na frente e ele já recebeu o galardão dele.
ele está se privando de bênçãos em relação a isso. Então, eu vejo isso como uma jabuticaba brasileira. É algo nosso isso. Então, em vez de dar publicidade aos gastos, porque o setor contábil da igreja brasileira é mais hermético que uma caixa preta de avião, né? Não há publicidade. Por exemplo, eu tenho 17, 18 anos de caminhada cristã, já congreguei em segmentos pentecostais, neopentecostais e tidos como tradicionais. E você não vê transparência nesse quesito. Então, assim, existe uma facilitação para fraude no tocante a essa gestão. E, assim, ignora-se também de propósito o didatismo que Jesus nos passou ao escolher Judas Iscariotes. Por que Jesus escolheu Judas Iscariotes para a tesouraria? Jesus errou? Não, aquilo ali foi propositado. O que o Senhor está dizendo para nós ao longo dos tempos é o seguinte: o ser humano é corrupto. Vocês vão ter que tomar cuidado na gerência dos recursos humanos, porque o ser humano, a inclinação dele é para o erro. Só que ignora-se isso de propósito. Então, particularmente, eu faço essa crítica e é feito vistas grossas em relação a isso. E tem que ser dado publicidade ao setor contábil, aos gastos da igreja, e não ficar falando fulano trouxe o dízimo, Beltrano trouxe o dízimo, e para o bom andamento da obra de Deus. Para o bom andamento da obra de Deus tem que se cumprir para e passo o que as escrituras asseveram. Então, eu creio que há uma urgência em relação a isso. E olha que nós estamos falando de uma coisa superficial. É sabido que em alguns nichos do protestantismo brasileiro existe lavagem de dinheiro, isso não é novidade para ninguém. Então, eu vejo uma premência, uma urgência em relação a isso. A se bater nessa tecla, tem que ser dado transparência na gestão contábil das igrejas, acesso à membresia. O membro que lança uma oferta na salva ou deposita lá no gasofilácio, ele tem que ter acesso aos gastos da igreja. Em vez disso, eles dão publicidade ao nome de quem contribui, só que é antibíblico. As pessoas se privam de bênçãos em relação a isso. Então, eu vejo que existe, me perdoem a contundência, uma facilitação para uma espécie de corrupção instaurada no corpo da igreja. Então, é aquele ditado vale: casa de ferreiro, espeto de pau. Se a gente bate tanto na tecla contra a corrupção, e nós vamos, assim, seguir fazendo vistas grossas, aí depois vem o segmento evangélico e fala o seguinte: olha, vamos fazer uma campanha, vamos orar contra a corrupção. Uai, orar contra a corrupção devia prioritariamente abrir o setor contábil e conferir transparência, para que cada vez mais se diminua essa possibilidade de corrupção que ocorre nas hostes evangélicas. Uhum. Não, uma boa observação, né? Porque quando a gente fala de vigilância, entra justamente essa parte, né? Essa parte de dinheiro é algo realmente muito complicado, e a gente vê muitos escândalos dentro da igreja com relação a isso, e é justamente isso, é uma falta de vigilância de forma geral dentro da igreja, né? Irmão, Pai do Senhor, Pode ser. em relação ao irmão que estava falando, irmão Cláudio, né? Discordo em algumas coisas que ele falou, porque meu irmão é tesoureiro da igreja há mais de 20 anos, e ele cansa de falar isso, que o livro é aberto, os irmãos podem ir lá. Acontece que tem pessoas que não se importam, então a gente não pode generalizar tudo. Eu sou assembleiana desde que praticamente que eu nasci. Eu também, às vezes, eu acho que realmente, às vezes, se dá publicidade a quem dá uma grande oferta, mas, sei lá, às vezes a gente não sabe se o ofertante não está fazendo de coração, e se Deus não recebeu. Então, acho que, em partes, eu concordo com o irmão falou, em outras partes, não. Eu acho que falta mesmo, às vezes, interesse em algumas pessoas saberem o que tem por detrás da igreja. E aí, depois criticam sem ao menos conhecer. Entendeu? Então, assim, eu tô falando porque eu conheço, porque meu irmão faz isso há mais de 20 anos. E
acho legal, às vezes, quando se faz uma campanha na igreja, que as pessoas levantam a mão e vão ajudar, porque eu acho que, às vezes, incentiva o outro a fazer também. Então, em partes, eu não acho que é obscuro, não, e nem é corrupto, não. Acho que falta um pouco dependendo da denominação, acho que falta interesse dos membros. Eu só para a gente encerrar isso aqui, para a gente avançar na lição, isso vai variar de igreja para igreja e de pastor para pastor. Então, eu já vi, né, uma igreja que eu congregava que um pastor, as coisas eram muito obscuras, ninguém sabia nada para onde ia e a igreja não tinha dinheiro para nada. Já teve um outro pastor, né, que já era bem transparente, ele colocava na planilha, ele colocava lá, o salário dele era metade do dízimo, uma coisa assim. E o dízimo, às vezes, dava 20 mil reais. E ele colocava lá, o salário dele era 10 mil, e pronto. Foi o que combinou quando ele entrou lá, e todo mundo tinha que aceitar, e era super transparente. Né? Então, isso é um pastor que tinha essa transparência. Então, assim, vai variar de pastor para pastor e vai variar de igreja para igreja. Né? Então, assim, outra coisa é a questão de citar o nome de quem deu o dízimo, por exemplo. Porque, às vezes, uma oferta na igreja é quem pode ajudar, tudo bem. Mas, às vezes, chamar lá na frente quem deu o dízimo, fazer uma lista, colocar o nome lá na frente da porta da igreja, eu também não concordo muito com isso. Né? Aqui na minha região, no estado do Pará, poucas igrejas fazem isso. Eu visitei Curitiba recentemente e o pastor chamou lá na frente os dizimistas para orar. Então, isso não acontece aqui. Então, vai variar também de região para região. E atualmente eu estou na igreja que a gente coloca o dízimo dentro do envelope e não precisa nem colocar o nome. Então, tu só coloca o envelope, entrega lá e pronto, é dízimo. Ninguém sabe nem que você deu o dízimo ou não. O pastor nem sabe estudar o dízimo ou não. Então, isso vai variar de igreja para igreja. Não, aqui em Ribeirão Preto, eu moro em Ribeirão Preto aqui. Aqui não é, pelo menos nas igrejas não é lido o nome dos dizimistas, não. Não sei se vocês sabem, mas aqui a gente está terminando a construção de um grande templo para 12 mil pessoas e é bem transparente essa questão. Eu vejo assim, os irmãos terminou recentemente a colocação dos pisos da igreja. E essa oferta, as pessoas levantam a mão, alguns se manifestam, alguns não, entendeu? Mas o pastor também, em relação aos dizimistas, o pastor não chama lá na frente, não. A gente coloca no envelope, coloca na salva e só, mas em relação a isso, o que eu quis dizer é que os gastos aqui na minha região é bem transparente essa parte aí. Os irmãos que quiserem ver têm livre acesso ao livro da igreja, sim. Pode, não sei, é assim aqui. Um minutinho, mãe Anderson, só para concluir, não estender mais, para servir de exemplo aí, aqui na Assembleia de Deus, meu esposo é o pastor presidente. Então, todo primeiro sábado do mês tem a reunião com os membros, onde é lido o nome dos dizimistas, sem citar valor, e na hora que chega a questão da saída, lê todas as saídas com a quantidade que saiu para cada coisa. Entendeu? Então, nós lê a lista de quem dizimou, porém não fala o valor. Aí, depois, terminou a reunião, vai para o quadro de aviso. É igual a irmã falou aí, quem quiser ver, está lá a lista dos irmãos dizimistas. Até porque a gente foi alertado a questão assim, de pessoas que vêm na igreja, a nossa igreja que fica à beira da BR-116, passa muitas pessoas visitantes, então eles alertaram o seguinte, que nós já tivemos alguns roubos na igreja. Então, a gente fala que não é para ler devido ao fato, mas aqui entra pouquinho. Nosso dízimo aqui é 7 mil, 8 mil reais, mas é nesse sentido que funciona. Então tá, vamos lá, vamos continuar aqui, senão a gente vai se estender bastante aqui nessa discussão. Mas vamos para o segundo tópico, né, que fala assim, o chamado à vigilância. Então aqui, Jesus, quando ele narrou essa parábola, ele estava querendo justamente fazer esse alerta. Né? E o alerta aqui não cai sobre a demora do Senhor voltar. Então, o alerta aqui está relacionado aqui mais à questão do preparo, né, do seu servo. Né? Então, aqui, eu até escrevi aqui, a parábola não trata de demora, mas da falta de preparo diante do retorno do Senhor, quando este ocorre antes do momento previsto. Então, o Senhor aqui, ele voltou antes daquele servo
assim, antes do que ele esperava voltar numa data e voltou em outra. Porque vamos supor que aquele senhor demorava sempre 2 meses. De repente, ele voltou com 45 dias. Né? Ou seja, era para voltar com 60 dias, ele voltou com 45 dias. Agora, me diga uma coisa. Se o servo soubesse quando o senhor volta, ele sabe, o senhor vai voltar com 60 dias. E aí, quando faltar assim, uma semana, ou faltar 15 dias, ele muda o comportamento dele, ele começa a disfarçar. Ele não espanca mais ninguém, ele não está mais comendo com os bêbados, ele começa a servir direitinho, ele disfarça. Isso mudaria alguma coisa em relação ao caráter desse mau servo? O que vocês acham? Será que ele passaria a ser um bom servo só porque ele ficou sabendo que o senhor ia voltar e aí ele se organizou? Com certeza. Enquanto a vida é a esperança. A pessoa, se ele mudar de coração, se for com sinceridade, até na última hora. Não precisa ser nem 15 dias, não. Pode ser com 2 dias, com poucas horas. A questão a dificuldade maior é que não sabe a hora, né? E se ele estiver só disfarçando? Oi? Se ele estiver só disfarçando. Pois é, mas aí, nesse caso, não cabe a nós julgarmos, né? O Senhor dará, como diz, o julgamento, a justiça, mas a nós só cabe ensinar e orientar. Agora, o comportamento de cada um, a Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelo fruto, né? Se a pessoa está com dignidade, está fazendo direitinho, está comportando com prudência, do jeito que a palavra manda, não tem que questionar. O negócio é que esse servo, né? O problema é que se ele mudar só porque ele sabe quando o senhor vai voltar, porque ele não quer que o senhor pegue ele no flagra, então dá para perceber que o coração dele continua mal. Se ele fizer isso... Assim é fácil, se souber quando Jesus vai voltar, aí tá fácil demais. Né? É o que eu digo, né? Tem gente que fala assim, vamos supor que a gente soubesse. Vamos supor que Jesus vai voltar no mês de fevereiro. Tipo, Jesus vai voltar 2 dias depois do carnaval. Vixe, aí lascou os carnavaleiros. Aí o que o povo ia fazer, né? Eu vou curtir o carnaval, né? Vou aproveitar o carnaval, porque aí 2 dias depois Jesus volta e eu vou para a igreja, né? Peço perdão e vou e subo. Né? Por isso que a gente admira a sabedoria e a lindeza. Jesus é lindo, né? Deus é lindo. Conhecendo que nós somos assim, não nos permitiu saber o dia, né? Porque senão ninguém ia servir, ia deixar todo mundo para arrepender 1 hora antes. A parábola fala um pouco sobre constância, né? No caso, se a pessoa se pautar por essa expectativa, ela seria inconstante também. Ela não estaria agindo com integridade, né? Se ela for íntegra, ela vai agir com constância, independente da estação ou da temporada, né? Uhum. Isso. E aí o que a gente olha, quando a gente olha para o bom servo aqui, né, é justamente nesse contexto que o bom servo, ele está simplesmente servindo. Bem, ele não está se importando se o senhor dele volta com 1 dia, com 2 meses, com 3 anos. A preocupação dele é servir, é assumir aquela responsabilidade que foi deixada na mão dele e ele vai simplesmente fazer. Então, isso aqui, trazendo para nós, é justamente isso. Se nós ouvimos o Evangelho, nós cremos no Evangelho e agora nós somos crentes, a gente não tem outra coisa a fazer a não ser servir da melhor forma possível. Né? Então, não ficar preocupado quando Jesus vai voltar, quando é o tempo. Né? Até o segundo subtópico fala que ninguém sabe o dia. Tem gente que perde o tempo querendo saber o dia que Jesus vai voltar, né? Querendo calcular. Eu até citei aqui a questão da Igreja Adventista, não é novidade para ninguém, mas a Igreja Adventista surgiu quando uma pessoa saiu, parece que de uma igreja batista, se eu não me engano, e fez previsão, né, que Jesus ia voltar tal dia, e aí Jesus não voltou, e ele calculou e tal dia Jesus não voltou, ele se arrependeu e voltou para a igreja arrependido, mas o movimento foi criado. Né? E aí até hoje os adventistas argumentam que naquele ano, até esqueci a data, se alguém souber aí, 1846 parece, uma coisa assim, tem uma data específica, né? Jesus entrou no Santo dos Santos, no tabernáculo lá no céu, como se diz em Hebreus, e consumou a obra de salvação. De forma resumida, é basicamente isso. Ou seja, naquele ano, Jesus não voltou, mas algo aconteceu. Né? Então, assim, foi uma tentativa de previsão que fez surgir uma nova religião. Né?
O Apocalipse, irmão, ele ocorre todo dia. Baseado em que eu afirmo isso? Aqueles que partem, eles têm a revelação do que é o pós-vida, porque Apocalipse, os irmãos sabem, que é o livro das revelações. Então, se revela aquilo que é velado. Então, quando a pessoa parte dessa vida para o outro lado, de certa forma, essa questão é revelada a ela. Então, a lição em apreço, ela fala sobre a expectativa da volta do Senhor de uma forma ampla, no caso, não individual. Mas isso ocorre, sim, de uma forma individual. Os nossos entes que já partiram com Cristo... Você até falou na lição, né? Que Jesus voltava todo dia para alguma pessoa que morre, né? Você falou isso na lição, não falou? Eu falei. Essa realidade, por exemplo, eu me lembro do meu pai. O Senhor levou meu pai há 4 anos. Ele era um servo do Senhor, eu creio que é salvo, né? Orou muito para hoje eu ser um cristão, um crente. Então, isso já foi revelado para ele. Então, isso ocorre individualmente, quando as pessoas partem dessa vida, mas a nossa expectativa maior é para o arrebatamento e para que isso ocorra também de uma forma plural. Uhum. É justamente isso, né? Jesus volta para cada um daqueles que morrem, né? Jesus voltou para ele, né? É o Apocalipse individual, é a revelação do que era velado. Era velado, foi revelado. É o Apocalipse individual. Justamente, a gente fala muito da vinda de Jesus, né? A gente tem que estar preparado para a volta de Jesus, mas a gente tem que estar preparado para morrer, né? Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a pouco. E aí? Paulo falou, né? Se nós esperarmos nessa vida, pelo Senhor só nessa vida, nós somos mais miseráveis. Eu já trabalhei de cuidador e eu passei essa realidade para um terminal, para um senhor terminal. E ele era um presbítero, e ele ficou tranquilão. E nisso veio um sobrinho dele que ficou assustado com o que eu estava falando com ele. Só que a gente já tinha, assim, um grau nessa área de maturidade, ele ficou tranquilo. Agora, o que estava visitando ficou desesperado. Infelizmente, né? Realmente, a morte para o ímpio é algo desesperador. Né? Para o salvo, não. Mas para o ímpio é algo desesperador. Então, vamos entrar no terceiro tópico, para a gente encerrar aí 10 minutinhos, né? 10 a 15 minutos para a gente encerrar esse terceiro tópico, vivendo com discernimento. Então, aqui começa o primeiro subtópico, fala uma vida dissoluta, que enfatiza, mais uma vez, essa questão desse servo mau, né? Então, eu acho que a gente até falou bastante dele, né? Então, assim, ele relembra que, até mesmo dentro desse contexto que Jesus está ensinando, ele cita o povo da época de Noé, né, que casavam, davam-se em casamento, né, e aí Noé pregou e eles não quiseram crer. Então, aqui o comportamento de uma pessoa que está dentro da igreja, mas que não quer servir a Cristo, não quer seguir os mandamentos, não quer obedecer. Então, essa pessoa que está vivendo com essa vida, sem obedecer o que Cristo ensinou, essa pessoa ela vai ficar de fora, não adianta. Né? Então, ou seja, é uma pessoa que não está servindo bem, é um mau servo, né? E vai ser punido. E aí entra a questão do bom servo. Né? Vamos falar um pouco agora da recompensa do bom servo. Né? A gente está falando do mal aqui, do mau comportamento, mas vamos falar do bom comportamento. O escritor da revista ele cita algo bem interessante. Quem acompanhou a revista que fala de Hebreus, foi a lição anterior, a revista anterior, né? Foi, né? Que a gente falou de Hebreus. Então, quem a gente estudou Hebreus lá, a gente viu assim, que Israel, Deus chamou Israel para ser um povo santo, separado. E olhando para a igreja hoje, para nós temos hoje uma revelação muito mais completa do que Israel. Ou seja, nós temos uma revelação muito maior do que Israel teve. Então, com essa revelação, se para Israel, que era uma revelação ainda pela metade, né? Não era uma revelação completa e já exigia santidade, imagina para nós. Então, nós temos muitas responsabilidades como povo de Deus. E a santidade é requerida. 1 Pedro 1,16 vai falar também de santidade, né? Ser de santos porque eu sou santo. Então, nós temos que ser santos. Né? Então, assim, ser um servo que se acha trabalhando, começa por aí. Primeiro, né? Ele tem que ter fé em Jesus de verdade. Ele tem que confiar em Jesus. Né? Ou seja, ele tem que mostrar que essa fé dele produz o quê? Um resultado prático, boas obras, que a gente falou lá na lição do bom samaritano, amar o próximo como a ti mesmo, fazer boas obras. Né? Essa fé, ela exige que nós façamos aquilo que nós somos chamados. A gente olha para a lição anterior que fala dos 2 filhos, que um não fez, não foi trabalhar na vinha, e o outro foi.
mesmo que ele negou de início, mas depois ele se arrependeu e foi. Então, entra arrependimento, mudança de vida, transformação. Então, ou seja, se achar, né, quando o Senhor chegar e nos achar servindo como aquele servo, é justamente nos achar aí fazendo a vontade de Deus, obedecendo os seus mandamentos e vivendo uma vida de santidade. Administrando os bens. E aí entra aqui a questão do fim, né? O que recebe. Na verdade, o escritor não fala tanto da questão da recompensa do bom servo. Né? O bom servo ele recebe uma recompensa que ele vai administrar tudo que é do seu senhor. Né? E no final das contas, o que isso significa para nós? Qual seria a nossa boa recompensa? Né? A gente pensa no céu, né? Ou seja, a gente vai para o céu. Né? O que é o céu? Para vocês, o que é o céu? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Algumas pessoas dizem que têm visão acerca de nuances, de aspectos celestiais, né? Mas eu creio que é coisa fenomenal, irmão. A gente tem que pensar mais. Vai ser coisa maravilhosa. Vai ter muita coisa saborosa lá, ainda que os nossos sentidos sejam amplificados, né? Mas, assim, eu não quero impressionar os irmãos aqui, não. Eu já tive uma experiência em relação a visões que eu creio que seria alguma coisa relacionada ali, mas muito sucinta. Mas eu creio que é coisa maravilhosa, irmão. Eu creio que é coisa para a gente animar a pensar que nós somos peregrinos aqui. Realmente, é complicado. Eu aprendi que o melhor do céu é o Jesus, né? Isso, você vai aprender certo. Aqui também, é. Eu acho que a gente... Não é? Aqui também, mas mesmo com Jesus, por exemplo, né? É claro, eu concordo plenamente com a irmã, né? Mas, é claro, o melhor é Jesus, mas há outras funcionalidades, outras finalidades, né? É algo fora, assim, da nossa percepção para tentar ser coerente, né? Vai complementar aí, irmã? Ai, bom, se Jesus vir hoje, tá bom demais para mim. Tá tão difícil chegar lá no céu. Se Jesus voltar hoje, tá bom demais. Nem que seja só para mim, não tem problema. O que acontece, né? Você falou uma coisa muito certa. O melhor do céu é Deus. Né? Ou seja, está na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É claro que tem gente que pensa no céu, assim, todo mundo quer ir para o céu. Quando a gente chega num grupo de pessoas, pode ser ímpio, pode ser o que for. Né? O cara tá nem aí, tá vivendo no pecado. Ele quer ir para o céu? Quero ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu. Porque... Oi? Parece que o céu tá bagunçado. Pois é, né? E por que as pessoas pensam no céu? Porque ruas de ouro, descanso eterno, aquela coisa completa. Né? Então, as pessoas sempre pensam em algo meio que palpável, meio que para satisfazer seus próprios prazeres. Né? Então, é claro que o céu vai ter tudo isso, mas o que acontece é que o melhor do céu é que a gente vai passar a eternidade na presença de Deus. Esse é o melhor do céu. Agora, tu olha para um ímpio que não quer passar 5 minutos na presença de Deus, o que ele quer fazer no céu? Né? O céu vai ser o pior lugar do mundo para ele. Vai. O céu não serve para ele, entende? Querer estar no céu só por causa das ruas. Uma vez um menino adolescente me fez uma pergunta na escola dominical. Eu só dei uma aula para a classe de adolescente. Eu dou aula para os irmãos, né, na igreja. Mas na única aula que eu dei para os adolescentes, eu nunca esqueço a pergunta do menino. O menino falou assim: Gil, no céu vai ter Coca-Cola. Eu falei, vai? Aí ele falou assim, vai, porque minha mãe disse que o céu vai ter o desejo do meu coração. E eu desejo a Coca-Cola. Ai, ai. Eu não sei se ele está tão errado, mas... eu não sei se lá vai ter Coca-Cola, mas com certeza vai ter coisa boa, né? Vocês já viram falar no D.A. Carson, né? Um pregador, ele é canadense, mas mora nos Estados Unidos. Escreveu vários livros e tudo mais. Ele fala numa pregação dele que ele acredita que no céu todo mundo vai falar o seu próprio idioma. Que ele diz que gosta de estudar línguas. Então, ele acha que no céu, cada um, quem fala português vai falar português e quem fala inglês vai falar inglês. Aí ele acha que lá a gente vai ter que aprender, porque a gente vai ter a eternidade para estudar os outros idiomas. Porque esse é o prazer dele.
né? Cada um tem seu prazer, né? Então, Eu costumo falar assim, na escola dominical, que todo mundo vai conhecer todo mundo, porque que graça teria você ir para o céu e não me conhecer, né? Então, isso é importante, né? E o que é mais que eu entrei nesse ponto aqui do céu, justamente pelo seguinte fato. O servo, ele se achava trabalhando, servindo. E quando o Senhor voltou, se a gente for parar para pensar, o Senhor deu mais trabalho para ele. É. Né? No lugar do Senhor pegar ele e falar assim, ó, vai descansar, vai para o canto ali, né? Tu vai receber um salário agora sem fazer nada, fica no teu canto. Mas não, o Senhor faz justamente o contrário. Olha, tu serviu tão bem que eu vou te dar mais trabalho. Né? Eu vou te colocar agora sobre todos os meus bens. José é um exemplo. Oi? José do Egito é esse exemplo. Esse exemplo, né? E o meu avô, eu sempre quando falo disso, eu lembro da história do meu avô, que meu avô, ele ia para a igreja, ele era católico, não era católico assim, entre aspas, né? De vez em quando ele ia na igreja. E aí ele sempre debatia com o padre, né? E uma vez ele debatendo com o padre, e o padre falando, né? Mas seu Pedro, o céu é um lugar de descanso, seu Pedro. Aí ele, né, falou assim, olha, padre, se for para eu ir para o céu e não tem uma foice para eu roçar juquira, né, que a gente fala aqui no Pará, né? Uma foice para trabalhar, eu volto, eu não vou ficar lá. Então, assim, o pensamento dele, o céu era um lugar para trabalhar, né? Porque ele gostava de trabalhar, então ele queria ir para o céu para trabalhar. E a gente não, realmente não sabe como vai ser lá, mas essas pistas bíblicas dá a entender que lá a gente não vai ficar parado. Né? Lá a gente vai trabalhar também. E eu costumo sempre dizer que o cristianismo não é religião para gente preguiçosa. Né? Cristianismo é religião para quem gosta de trabalhar, para quem gosta de fazer. Então, quando Jesus ele conta a parábola, e é justamente o versículo, agora não estou achando, mas aquele na qual o Senhor vai achar o quê? Servindo, né? Achar assim servindo, o versículo 46. Então, no versículo 46, Jesus falou, bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Aqui a minha Bíblia fala achar fazendo assim, assim como servindo como aquele servo, né? Ou seja, cumprindo o seu chamado. Então, todos nós temos um chamado, todos nós podemos servir de alguma forma. Então, o cristianismo, né, não é uma religião para gente preguiçosa, não é para você ficar de braço cruzado, é para você servir, né? E se, né, quando nós chegarmos no céu, for para servir mais, a gente vai continuar servindo, a gente vai continuar trabalhando. É bem provável que vai sim, porque né, a gente não vai passar a eternidade sem fazer nada, né? Então, é importante a gente entender isso aí, né, que a gente tem que servir a Deus da melhor forma possível. Às vezes é cansativo, às vezes a gente tem que abrir mão de alguma coisa, mas é justamente isso dentro do contexto de Lucas, que eu recomendo você ler o capítulo 12 de Lucas, né, que é justamente isso, a gente tem que abrir mão das coisas materiais para que nós possamos servir nas coisas, né, de Deus, no reino de Deus. Então, quando eu falo, às vezes, enfim, coisas materiais, espirituais, eu não gosto de fazer muito essa distinção, porque tudo é espiritual, né? Mas a gente não viver muito preocupado com as coisas da vida cotidiana, né? E olhar também para os valores espirituais. Amém? Se a gente não olhar para os valores espirituais, nós estamos lascados. Sabe por quê? Porque o povo que passa a luta é o povo crente. Misericórdia. Muita luta, mas Deus dá graça, né? Nossa, meu amigo, é só aceitar Jesus que você vai ver a luta que você passa. É ou não é? É verdade. Mas a luta vem e passa, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. É assim. Oi? E nas crianças, só luta. Então tá, só para a gente encerrar aqui, aqui na nossa lição, na conclusão, ele fala uma coisa bem interessante. Ó. Ele não apenas está vigilante, como prega sobre a vinda de Jesus. Né? Ou seja, nós temos que pregar o evangelho e nós temos que pregar a vinda de Jesus. Então, se achar vigilante é justamente, né, nessa situação também. Ou seja, colocar em prática a pregação do evangelho e cumprir o ID de Jesus. Amém? Então, eu encerro aqui a aula. Se alguém quiser fazer mais algum comentário da lição.
Tem mais um comentário? Sim, não? Não, tá ótimo. Tá ótimo, né? Então tá, meus irmãos, eu agradeço a participação de vocês, né? Vocês que se esforçaram para estar aqui. Ainda não está dando muita gente nessa aula, eu ainda não sei o motivo, não sei se é o horário, não sei se é o dia, não sei se o pessoal não está acertando, ou se o pessoal não se acostumou ainda, né, com essa questão dessa aula ao vivo aqui. Mas a intenção é que a gente possa continuar com essa aula. Eu acho que ela é bem produtiva. Não sei se os irmãos acharam a aula bem produtiva. O que vocês acharam? Dá para aprender? Eu gosto, eu faço bastante. Certo. Tá falhando um pouco, mas deu para entender. Como é que é, irmão Cláudio? É bênção, irmão, é bênção, sim. Eu sinto necessidade dessa interação, fundamentalmente com irmãos de outras regiões do nosso país, né? E, assim, é um processo, o processo de aprendizagem é constante e nós percebemos no irmão aí a chamada para isso, sem dúvida nenhuma, né? Mas, assim, é válido, sim. Eu creio que a tendência é que mais pessoas queiram participar, sim, e com simplicidade mesmo, o Senhor vai trabalhando para que nós possamos aprender. Amém, amém. Então, eu tenho divulgado esses dias aí, né, obrigado aí pela sua participação, irmão Cláudio, e a gente vai fazendo aí da melhor forma possível, né? Então, eu gosto muito de dar aula na EBD e esse formato de aulas aqui ao vivo, com a gente se vendo, falando, eu acho que, né, é muito bom. Atualmente eu mudei de cidade, estou começando agora em outra igreja, não estou dando aula ainda na EBD, né, tá? Ainda estou me adaptando aqui na outra igreja, mas aí eu falei, não, eu falei com minha esposa, né? Eu falei assim, já que eu não estou dando aula lá na igreja, eu vou criar minha própria classe aqui, né? E a gente está aqui, e é realmente um trabalho que eu gosto muito, né? E eu tenho divulgado esses dias aí um treinamento para professor da escola dominical, com aulas ao vivo, desse formato aqui, né? Online e ao vivo. Esse treinamento é um treinamento baseado nos 4 Cs de educação cristã. Quem já é assinante, tem acompanhado as aulas lá da plataforma, já sabe mais ou menos como é que é. Eu ministro também nas igrejas, de forma presencial, nas igrejas. E aí eu vou trazer ele para o formato online, justamente esse formato com aulas ao vivo aqui, com interação, que é justamente para a gente trocar ideias. Então, vai ser 4 encontros, 4 aulas, né? E cada encontro vai ter 2 horas de aula. E vai ter material para download, PDF, vai ter PowerPoint, e vai ter também aulas gravadas que vão ajudar nesse sentido. Então, se alguém aqui tiver interesse de fazer esse treinamento, ele vai custar R$ 69,00, né? É um valor que não é muito, talvez não seja muito barato, às vezes, para a nossa realidade, mas também não é um valor muito caro pela quantidade de material que eu vou disponibilizar para vocês, né? Mas é um valor que também, baseado na quantidade de alunos que vai entrar, é que a gente vai conseguir manter esse projeto. Então, se alguém quiser participar depois desse treinamento, só me mandar uma mensagem que eu mando o link. Eu já mandei, eu acho que o link para alguns irmãos no WhatsApp, enfim, é só clicar lá e faz o pagamento no boleto ou no cartão. Dia 13 começa a nossa primeira aula ao vivo, né? Então, esse treinamento, ele justamente, eu coloquei na quinta-feira justamente para não atrapalhar na sala de sexta. Então, quinta-feira às 10 da noite, horário de Brasília. Então, a gente vai fazer 4 quinta-feiras, até encerrar, que vai ser a última aula dia 3 de janeiro. Esse treinamento ele vai acontecer sempre antes do trimestre. Então, antes do próximo trimestre agora, que começa em janeiro, a gente vai fazer agora. Aí depois passa janeiro e fevereiro, em março a gente faz outro, porque o próximo trimestre começa em abril. Então, vai ser um treinamento que vai acontecer sempre antes do trimestre. Se você não fizer agora, pode fazer depois, né, o mesmo treinamento, que é justamente, eu fiz esse treinamento, que é justamente eu recebo muito convite para ministrar nas igrejas no começo do trimestre. E aí eu não tenho como atender a todos. Eu vou fazer online, que eu consigo contemplar todos, e é basicamente, né, quase igual ao presencial. Certo? Quando quiser vir ministrar aqui em Ribeirão Preto, está convidado. Acho que a minha esposa está querendo fazer
ela faz mestrado e ela está querendo fazer o doutorado para aí. Qualquer coisa a gente vai morar em Ribeirão Preto. Você vai ser meu vizinho. Ô lugar quente, mas é benção. Ih, rapaz, Muito quente. Tá tô querendo fugir do calor. Não, aqui faz muito calor. Faz frio, mas faz muito calor também.